E aí pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 802.3, também conhecido como Ethernet, né? E vamos falar um pouquinho desses padrões. Para isso, pessoal, para falar desse assunto, a gente tem que entender que o 802.3 ele é um padrão que ele surgiu há bastante tempo, né? Os padrões 802 da I3E, na verdade, surgiram e eles são padrões, tentam agrupar, né, todas as padronizações de protocolos para Local Area Network, né, para as LANs. Então, são uma série de tecnologias com várias variações. Por exemplo, dentro do 802.3, a gente tem todas as tecnologias de internet, que seriam principalmente Local Area Network com cabo. No 802.11, a gente tem os padrões Wireless LAN, que são todos os padrões hoje que a gente tem de Wi-Fi. Estão dentro do 802.11, né, com várias variações e atualizações. A gente também tem o 802.15 e o 16 aqui, que seria o Bluetooth e Wireless banda larga. E esses outros padrões aqui, boa parte deles está em desuso, não está sendo mais usado, né? Então a gente tem esse destaque nesse quadro aqui para essas quatro tecnologias. O que a gente vai falar um pouco hoje é da 802.13, então, que são as tecnologias de cabeadas, né, de Local Area Network. E para isso, pessoal, eu vou trazer um pouco do histórico, né, de como essa tecnologia se desenvolveu nessa aula. Porque muito do que a gente tem hoje se manteve, né, alguns conceitos se mantiveram ao longo dos anos, né, conforme foi a evolução. O que foi mudando principalmente foi a velocidade, o tipo de cabo, o tipo de codificação de interface elétrica que foi sendo melhorado para conseguir aumentar a largura de banda, né, e aumentar a taxa de comunicação principalmente. Então, vários conceitos se mantiveram na tecnologia ao longo dos anos. Então, bom, o 802.3, a primeira versão dele surgiu em meados dos anos 70 pela Xerox e foi um padrão então que era utilizado para ligar computadores e impressoras, né? Pense num escritório, né, que tinha vários computadores ligados ali onde as pessoas estavam trabalhando e tinha uma única impressora. Eram equipamentos muito caros, então não tinha uma impressora pessoal para cada colaborador na empresa, tinha uma impressora compartilhada e era necessário compartilhar então esses recursos, né, entre todas as pessoas que estavam usando ali o escritório. Então foi pensado numa maneira de fazer esse compartilhamento e depois essa ideia foi tão boa, foi tão consolidada que foi padronizada, né, em 1983 e claro, várias empresas participaram, né, dessa padronização também. Então a primeira versão que surgiu, pessoal, 802.3 de 10 megabits por segundo. Depois tem a 802.3U, que é de 100 megabits por segundo. 802.3E, 802.3AN, 10 gigabits em 2006. E esses padrões, essas letrinhas aqui, vão a cada ano, a cada par de anos, aí surgem novos padrões, surgem novas tecnologias associadas ao 802.3 e elas vão sendo agregadas aqui. Então, as letras servem para identificar, né, qual tecnologia específica está sendo apresentada ou falada. E tem uma série delas, né? Eu trouxe aqui só algumas para vocês terem alguma ideia. Mas a gente vai falar principalmente do 802.3 e do 802.3U, porque esses dois aqui abriram o caminho para os outros, né? E os conceitos pensados nesses dois são os mais importantes até hoje, né? Para a gente ter um norte de por onde começar a compreender essa tecnologia. Então, pessoal, o 802.3, sua primeira versão. Primeiro, né? A gente tem que entender que o 802.3 é a tecnologia mais popular, assim, para Local Area Network. Claro que o Wi-Fi está tomando um espaço bem grande agora, mas em muitas aplicações a gente ainda vai usar, né, a parte cabeada. As taxas vão aumentando, 10, 100 megabits, 10 gigabits, hoje já é bem convencional de encontrar nos equipamentos, nos computadores. E ele permite vários tipos de topologias, né? Ele começou com barramento nas primeiras versões e hoje é muito mais estrela, onde a gente tem um switch, né, que faz a ligação entre todas as portas, digamos assim, de comunicação aqui, todos os equipamentos. Então ela começou com barramento, que nem tem essa figura aqui que está mostrando para vocês. Cada computador, né, tinha uma placa, tinha uma interface de rede, a gente chama de interface, cada uma dos recursos que um dispositivo vai ter para se comunicar.
E vocês podem ver que a gente tinha um cabo coaxial aqui que passava e um conector em forma de T, justamente para fazer a conexão na interface e seguir o cabo, né? Então esse barramento ele tinha esses T's aqui para ir fazendo as emendas. Então a gente chama essa versão aqui com cabo coaxial de internet clássica, né? E depois ela passa para a internet comutada, que usa switches, né? Então que usa par trançado, cabo de par trançado, esses cabinhos azuis e cinzas aqui, e também usa fibra ótica, né? Mas tudo parte da internet clássica. Então vamos entender um pouquinho o que a internet clássica definiu. Bom, primeiro conceito aqui, pessoal, é que boa parte das tecnologias de Ethernet elas vão ter algum tipo de denominação nesse estilo aqui. 10 base 2, 10 alguma coisa, algum número, tá? O que significa isso, pessoal? O 10 quer dizer a taxa de comunicação em megabits por segundo, geralmente. O base quer dizer está relacionado ao tipo de codificação que está sendo usado para a transmissão dos dados. E o 2, pessoal, tem a ver com o tipo de cabo que é usado. No caso aqui, o 2 é cabo coaxial, tá? Se aparecer TX aqui, vocês vão ver mais para frente, é par trançado. Então, essa é uma forma de apresentar a tecnologia, né? E o que acontece? A internet clássica, então, ela surgiu com cabo coaxial, com esse tipo de interface elétrica. Primeiro, né? Uma topologia em forma de barramento. Então, aqui a gente vê como era essa topologia, nessa figura aqui embaixo. Os vários nós ou dispositivos, todos eles ligados, então, no cabo coaxial. Terminadores também, né? Usando o mesmo conceito das outras redes, um terminador. E um cabo coaxial, então, ligando todo mundo. E aí quando um dispositivo transmitia, né, esses dados eram enviados, recebidos por todos os nós e acontecia algum tipo de filtragem, tá? E com isso a gente conseguia até 2,5 km, pessoal, de distância nesse tipo de tecnologia. Se a gente pensar num escritório ou num prédio, 2,5 km é bem considerável, assim, pensando todos os caminhos que um cabo pode seguir para ligar um dispositivo em outro, né? Então, com 2,5 km de alcance é bem adequado para uma rede local, né? Que tem que fazer as ligações. Mas claro que a gente tem uma questão aqui muito importante, que é a questão das colisões, né? Como todo mundo está compartilhando esse cabo, esse mesmo meio físico, que a gente vai chamar de domínio de colisão, quando esses dispositivos estão ligados, né, no mesmo meio físico, acontecia muitas colisões, então isso foi trazendo alguns problemas que eu vou falar depois. Então, o seguinte, ó, na época desse protocolo, foi definido, né, um quadro padrão da camada de enlace, que é o quadro que é usado por todas as comunicações Ethernet daquela época, tá? Como é que era esse quadro, pessoal? Ele tinha aí aproximadamente 1.500 e poucos bytes. Vocês podem ver aqui, ó, o formato do quadro, tá? 8 bytes de preâmbulo, 6 de endereço de destino, 6 de endereço de origem do dispositivo, 2 para indicar o tipo de quadro, de 0 até 1.500 bytes de dados, de 0 a 46 bytes para preenchimento, pad aqui, e 4 de checksum. Então o que acontece? Depois eu vou falar, mas o quadro, o tamanho mínimo dele tem que ser de 64 bytes. E aí caso, né, os dados sejam poucos aqui e não feche 64 bytes, a gente tem que incluir alguns bytes de pad aqui para fazer esse preenchimento, tá? Mas o tamanho mínimo é 64 bytes. Bom, como é que é esse quadro, pessoal? Primeiro, um preâmbulo, então, de 8 bytes, ou 64 bits, para fazer a sincronização. Então, toda vez que um dispositivo quer transmitir, ele manda esses 8 bytes, né? Sendo que os 7 primeiros são 10101010 em valor digital, né? Em nível lógico, e o último byte 10101011. Então, com esses 8 bytes, pessoal, eles vão permitir que as estações se sincronizem, né? E se preparem para receber o resto do quadro. Tá? Depois, endereço de destino. E aqui já vem um conceito super importante, né, que é o endereço MAC. Esse conceito ele existe até hoje para qualquer dispositivo que vai usar a tecnologia 802.3 ou 802.11. Ou seja, o endereço MAC ele é um
um endereço de 6 bytes e ele é exclusivo da interface, tá? O que acontece, pessoal, quando foi padronizado aqui esse padrão? Foi definido que cada fabricante ele teria direito ali a uma faixa de endereços, né, de valores, e todas as interfaces que ele produzisse teriam um valor único de endereço MAC para cada peça, tá? Esse foi o conceito que foi utilizado. Ou seja, não tem como ter nenhum número igual. Com isso, pessoal, quando a gente liga dois equipamentos nesse barramento, se todos os endereços MAC são diferentes, nunca vai ter possibilidade, né, de um dispositivo enviar uma mensagem para o endereço e não chegar num dispositivo específico aqui, tá? Então esse foi o conceito de endereço MAC. O que acontece atualmente? Se a gente pegar um Arduino, uma interface de rede, um shield Ethernet para o Arduino, um shield Wi-Fi, boa parte deles tem a possibilidade da gente escolher o endereço MAC, né? Então muitas interfaces permitem hoje que a gente altere esse endereço MAC ou faça algum tipo de ajuste nele. Mas várias interfaces já vêm com esse número definido e não tem como mexer, tá? E o que acontece? No caso de um dispositivo querer enviar uma mensagem para todos os dispositivos do barramento, ele vai colocar os 6 bytes aqui em 1, tá? Ou seja, 255, né? Ou FF, em hexadecimal. Então é possível também mandar uma mensagem para todos os dispositivos de uma única vez, tá? Bom, o que mais a gente tem aqui? O endereço de origem, né? O dispositivo vai botar o endereço MAC da interface dele quando vai enviar a mensagem, o quadro, perdão. O tipo de quadro, pessoal, que vai servir para indicar, então, o que tem que ser feito com esse quadro. E aí, claro, aqui dentro dos tipos eu não vou entrar muito a fundo, mas, por exemplo, um quadro que tem um pacote IPv4, né? Protocolo TCP/IP, ou UDP, vai ter 0x800 aqui, ou algum número próximo desse. Alguns valores vão estar padronizados, outros vão servir para indicar o tamanho do quadro também. Então tem ali a parte do tipo de quadro tem uma série de regrinhas que podem ser usadas. Mas 2 bytes são usados para isso e a gente tem até 1500 bytes nesse quadro, tá? De dados. Então dá para mandar bastante dado a cada quadro enviado. Por que 1500? Por que não mais? Por que não menos? Porque, bom, a gente está falando da época de 70, 80, quando foi padronizado. E naquela época, pessoal, a memória RAM era muito cara, era uma tecnologia bem complicada, ela estava no começo ainda, a questão da memória, e ela exigia, né, um circuito eletrônico, uma certa complexidade ali nos chips. Então ela era muito cara, então para baratear as interfaces, para não torná-las muito caras, foi definido um tamanho máximo de 1500. E aí se o usuário, né, ou a aplicação precisasse enviar mais dados, ela tinha que fragmentar os dados em vários quadros a serem enviados, tá? O que mais, pessoal? O checksum aqui, no caso, é o CRC32, tá? Então as próprias interfaces fazem o cálculo. A gente geralmente não vai ter que se preocupar com isso, né? A gente nunca consegue chegar a esse nível, né, de construir o quadro para mandar. Geralmente a própria interface que faz isso. Então o checksum é um algoritmo de CRC32 para checagem de erros. Então, assim, tudo que a gente enviar nas camadas superiores, né, a gente não precisa se preocupar com checar erros, porque já vai estar ali a checagem sendo feita, né? E caso de erros, tem reenvio automático. Então, a gente não se preocupa com isso quando está desenvolvendo uma aplicação, porque já está pronto no hardware. E, por fim, aqui a questão do pad, pessoal, que define, então, o tamanho mínimo de 64 bytes. E por que é importante ter esse campo de pad? Porque, bom, se a gente pensa em 2,5 km, a gente pensa em 2 dispositivos, um em cada ponta dessa rede. Então aqui a gente tem 2.500 metros de distância, tá? Aproximadamente. O que acontece, pessoal? Se a gente considerar um tempo de propagação no meio físico aí próximo da velocidade da luz, em 2.500 metros a 10 megabits, leva 50 microsegundos para um sinal ir até uma extremidade e voltar, aproximadamente, tá? Só que 50 microsegundos, pessoal, olha só, 512 bits a 10 megabits por segundo leva 51,2 microsegundos para serem transmitidos. O que acontece? Se um dispositivo
o A, que está numa extremidade, começa a mandar um quadro, tá? Esse quadro vai sendo propagado no meio físico até chegar no dispositivo B. Então leva um tempo aqui para esse quadro chegar na outra extremidade. E aí o que acontece? Se o dispositivo B começar a transmitir exatamente no momento que está chegando o quadro aqui no A, né, o dispositivo A vai achar que transmitiu com sucesso e vai considerar que houve um sucesso na transmissão, porém deu uma colisão aqui no B e essa propagação dessa colisão de volta, quando chegar no A, o A já vai ter achado que conseguiu transmitir com sucesso. E aí o que acontece? 512 microsegundos dá aproximadamente 64 bytes. Então foi definido um tamanho mínimo de 64, porque daí dá tempo do dispositivo B e do dispositivo A perceber que houve uma colisão e tentar uma retransmissão depois, tá? Então foi pensado dessa maneira. E eu estou explicando esses conceitos porque, mesmo que hoje eles não sejam tão relevantes em termos de aplicação, é importante para a gente entender uma série de tecnologias que foram sendo desenvolvidas para trabalhar com essas questões técnicas, né? E vai e volta, essas questões aparecem em alguns protocolos. E bom, pessoal, o que foi definido de mecanismo de acesso ao meio? Aqui a gente não usa mestre-escravo, tá? Não usa nenhum mecanismo desses. A gente usa o CSMA-CD. Então aqui pensando no barramento ainda, né? Do 802.3 da Ethernet clássica, que é Carrier Sense, detecção de portadora e acesso múltiplo. E o CD é colisão, detecção de colisão, na verdade. O que acontece na rede, pessoal? Primeiro, qualquer dispositivo que é enviar, aqui, por exemplo, o dispositivo A e o D, eles estão com um quadro pronto para ser enviado no meio físico, tá? A primeira coisa que esses dispositivos vão fazer é ativar a interface e ouvir se tem alguma coisa sendo transmitida no barramento. Se não tem nada sendo transmitido, pessoal, bom, significa que o barramento está livre e que pode ocorrer uma transmissão. E aí o que vai acontecer? O acesso múltiplo, isso é detecção de portadora, o que acontece na sequência é o acesso múltiplo, ou seja, quer dizer que qualquer um pode transmitir. Então o dispositivo A vai começar a transmitir e o D, por coincidência, começou a transmitir no mesmo momento. Então os dois mandam um sinal no barramento. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a propagação, né, desses sinais no cabo e vai acontecer uma colisão, então, que vai ser detectada por esses dois dispositivos. Eles vão ouvir e vão ver que o que eles estão transmitindo está diferente do que está sendo recebido. Eles vão detectar que houve uma colisão e vão mandar um sinal, né, assim que detectam, eles enviam um sinal de jam, que é esse sinal, que são 48 bits, 101010. Eles mandam esse sinal para dar uma esculhambada geral na rede, né, para forçar uma colisão e que todo mundo perceba que houve uma colisão. E aí vai acontecer a segunda etapa aqui do processo. Tanto o dispositivo A como o D, eles vão querer retransmitir, mas aí vai ter uma regra específica de como eles vão fazer essa transmissão, tá? Que é o back-off, algoritmo de back-off. Bom, depois que aconteceu a colisão, pessoal, o que vai acontecer? Cada dispositivo ele tem um contador, né, na camada de enlace para contar quantas retransmissões ele já tentou fazer daquele pacote, tá? Então, bom, tentou uma vez, deu problema, ele conta lá que deu problema uma vez. E aí vai ser utilizado um algoritmo de back-off exponencial binário para tentar fazer a retransmissão. Então, por exemplo, o dispositivo A e o D agora, eles vão sortear um slot de 51 microsegundos. Eles vão esperar um tempo aleatório entre 0 e 51 microsegundos e vão tentar retransmitir os seus dados. Então, na primeira colisão, pessoal, o dispositivo vai esperar nada, ou seja, vai retransmitir instantaneamente, ou vai esperar um tempo de slot, ou seja, 51 microsegundos, para tentar enviar de novo. Com isso, já tem uma probabilidade, né, desses dois dispositivos, um sortear o 0, ou seja, transmitir instantaneamente, e o outro sortear 1 e transmitir depois. Então a gente sorteia dentro de cada dispositivo faz o seu sorteio, né, e tenta então transmitir em 0 ou 1 tempos de slot. Se der colisão de novo, pessoal, ele vai incrementar esse contador
E aí ele vai aplicar esse contador aqui, ó, nessa equação de potência aqui. 2 elevado no contador menos 1. Isso vai dar de 0 a 3 tempos de slot. Então, na segunda colisão, ele já vai sortear um número entre 0 a 3 para definir qual slot ele vai tentar transmitir de novo. Ou recomeçar o processo, né, de escutar o barramento, tentar acessar e tal. Se der colisão de novo, ele vai incrementar o contador e vai para 2 na 3 menos 1, ou seja, ele vai sortear um slot de 0 a 7. Então, à medida que tem colisões, ele vai esperando um pouco mais, né? Ele vai sorteando intervalos maiores para tentar enviar de novo. Depois de 16 colisões, ou seja, 2 na 16, ele avisa a camada que houve erro, né? E desiste de transmitir. Mas até lá ele vai ficar tentando transmitir. Então, essa foi a solução, pessoal, mais eficiente na época para tentar melhorar a eficiência do uso da rede. Porque, pensem só, a gente vai colocando nesse barramento diversos equipamentos, 200 máquinas. Daqui a pouco uma máquina precisa enviar um arquivo para outra, e várias máquinas precisam trocar arquivos grandes. A gente começa a ter uma série de colisões, porque está todo mundo querendo ocupar o barramento com seus dados. Então, com o mecanismo de CSMA/CD, foi possível melhorar a eficiência, né? Depois eu mostro umas figuras para vocês. Mas com esse back-off exponencial, toda vez que dá uma colisão e tu sortear um intervalo para tentar mandar de novo, isso permitiu aumentar bastante a eficiência dessas redes, mesmo que tivessem várias estações, né? Muitas máquinas, tá? Então foi a solução encontrada. E aí, pessoal, algumas ideias, né? Bom, tinha essa questão do barramento, e um barramento ele tem uma questão problemática também em termos de manutenção, né? Toda vez que tu quer inserir um dispositivo novo, tu precisa abrir esse barramento para colocar o dispositivo novo aqui. E isso é bastante problemático, porque enquanto a gente está fazendo isso, a gente segmenta esse barramento em 2 partes, né, ou mais. Então a gente tem o problema de interromper as comunicações para fazer manutenção. E outro problema que a gente tem também, e isso dá um trabalho muito significativo no sentido de dar manutenção para esse barramento, né? E como as empresas iam crescendo, cada vez surge uma demanda maior para colocar mais estações no barramento, e isso vai também diminuindo a eficiência da rede por causa das colisões, né? Então surgiu a ideia de botar um hub, que é um dispositivo que vai então fazer a ligação de todo mundo no mesmo ponto da rede, digamos assim. E aí, se precisar colocar uma estação nova, a gente só liga essa estação nova no hub, não tem a necessidade de abrir o barramento ou fazer qualquer coisa desse tipo. Então, o hub ele surgiu justamente para fazer essa ligação dos cabos coaxiais todos num único ponto, tá? Então, o hub ele foi esse dispositivo centralizado que trocou então de barramento para estrela, a topologia. Permitiu uma facilidade maior para adicionar e remover dispositivos, melhorou a questão da manutenção. E o que acontecia? O que acontece ainda no hub, né? Tá todo mundo no mesmo conceito de domínio de colisão. Domínio de colisão seria esse ponto, né, onde está acontecendo uma colisão. E aí no hub ainda tá todo mundo no mesmo domínio, porque tá todo mundo ligado, né, praticamente no mesmo cabo, né, no mesmo meio físico. E outro problema que a gente tinha no hub, pessoal, é esse modo promíscuo, tá? Que era a questão da falta de segurança. Que é justamente a questão de todos os dispositivos ouvirem o que está sendo transmitido no barramento. Bom, tudo que está sendo enviado aqui, pessoal, vai chegar ou vai ir para todo mundo. Isso quer dizer que um equipamento aqui que está transmitindo um dado, né, se a gente tiver transmitido uma mensagem confidencial, né, um arquivo confidencial, não tem como evitar que essa informação seja isolada dos outros equipamentos que estão ligados. Então todo mundo acessava todas as informações. Se tu botasse um programinha especial lá no teu PC, tu interceptava todos os quadros, tu conseguia descobrir de qual máquina, qual endereço MAC aquele quadro estava vindo, e tu conseguiria, então, juntar todos esses dados de uma determinada máquina. Então, não tinha nada de confidencialidade, né? E por isso começou a gerar questionamentos e a gente evoluiu para o switch, que vai separar os domínios de colisão, então. Tá? Depois a gente fala um pouco mais do switch.
Mas o conceito de domínio de colisão, então, é justamente uma área lógica onde os pacotes ou quadros podem colidir uns contra os outros, em particular no protocolo Ethernet, tá? Então, o domínio de colisão é justamente essa região onde vai ter esses vários quadros sendo propagados e todo mundo recebendo, tá? Isso acontece no 485, no CAN, no Ethernet. No 485 e no CAN é mais tranquilo essa questão do domínio, porque vai ser numa máquina, vai ser numa instalação fechada, vai ser dentro de um veículo, né? Então não tem muita questão de problemas assim de interceptação de dados, porém na internet a gente está falando de rede, e aí a gente tem muitas máquinas ligadas. Na Wi-Fi também acontece a questão de existir um mesmo domínio de colisão, porque a gente está num meio sem fio, né? Então todo mundo recebe esses dados. Bom, pessoal, isso foi Ethernet clássica. Daí a gente partiu para Fast Ethernet. Foi o conceito criado quando surgiu 802.3.1, por exemplo, que aumentou a velocidade para 100 megabits por segundo. Implementou também a autonegociação para permitir que os dispositivos que funcionavam só a 10 megabits conseguissem se comunicar. Então, os dispositivos negociam uma taxa de comunicação antes de começar a transmitir. E aí a gente surge com os padrões sem base T alguma coisa. Então, T4, que usava, né, cabo UTP da categoria 3, que é cabo telefônico, né, do par trançado de cabo telefônico. O sem base TX, que usava par trançado, então 100 metros, full duplex. E sem base FX, fibra ótica até 2.000 metros, full duplex também, tá? Então, o sem base TX é um dos mais importantes aqui para a gente entender os conceitos que vieram na sequência. Bom, T de par trançado, 100 megabits por segundo, 100 metros por segmento, ou seja, cada dispositivo aqui ligado no switch, né, ou num hub, teria até 100 metros de alcance, essa comunicação. Se estivesse usando fibra, até 2.000 metros. E aí implementou topologia estrela, ou ponto a ponto. Um dispositivo ligado no outro também funciona. Mas começou a se usar hubs e switches para fazer as ligações. Então, qualquer aplicação vai ter sempre um switch ou um hub disponível, tá? E aqui tem a figurinha do cabo de par trançado. Vocês podem ver que são vários pares trançados, justamente para a questão de eliminação de ruído eletromagnético. Alguns pares trançados vão ter malha, tá? Então vai depender do tipo de cabo, que depois a gente fala disso também. Também esse padrão definiu o conector RJ45, que a gente usa até hoje, né? Até essa data, com transmissão diferencial em full duplex. E aí, no caso do sem base TX, pessoal, desses 8 terminais do RJ45, a gente vai usar um par, ou seja, os pinos 1 e 2, para o par trançado de transmissão, ou seja, cada estação vai ter um par para transmitir, e vai usar um par aqui de cabo para receber. Ou seja, desse cabo coaxial aqui que tem 8 fios, a gente vai usar só 4 nesse caso, tá? Ah, e por que não fizeram um cabo então só com 4, se a gente fica subutilizando, né? A gente não usa 2. Porque caso a gente mude a tecnologia, né, para 1000 base TX, alguma coisa assim, já vai ter aqui os 2 pares necessários também para essa expansão, para essa atualização tecnológica, para a gente não ter que trocar toda a estrutura de cabeamento, né? Então, ele usa o RJ45, usa uma codificação ali de, quer dizer, uma largura de banda de 125 MHz, tá? Um pouquinho acima dos 100 que seria necessário. E ele usa a codificação 4B5B, ou seja, cada 4 bits de dados são representados com 5 bits. Ou seja, se eu quisesse transmitir 0000, o sinal lógico transmitido no meio físico seria 1110. Então tem essa tabela de tradução aqui. Por que essa tabela, pessoal? Para manter a sincronização dos equipamentos, tá? Então a gente consegue pelo hardware sincronizar melhor quando a gente tem aqui, no caso, algumas bordas de subida e descida a mais nos dados, tá? Então, ao invés de transmitir 0000, transmite ali algumas bordas para permitir. E, claro, se a gente tem uma largura de 125 MHz,
Isso dá 25%, isso aqui adiciona, né, 20% aqui de overhead. E esses 20%, então, se a gente extrair de 125 MHz, a gente tem uma largura de banda de 100 MHz, mais ou menos, tá? 100 megabits. Então, isso aqui é mais a título de curiosidade. E ele usa a sinalização MLT3, que é uma sinalização onde vai ter um nível de tensão positivo, neutro e negativo no fio, tá? Porque com isso, pessoal, se a gente tem um clock ali, e como a gente tem uma tensão positiva e negativa na interface elétrica, a gente consegue também fazer isolamento galvânico, que é o uso de transformadores nas interfaces. Então, se a gente olhar aqui a interface elétrica, tá? Vocês estão vendo que aqui tem um RJ45, mas em geral, essa pecinha aqui que a gente tem na interface, pessoal, é um transformador, é um indutor ali. 2 indutores, né? Um transformador, que vão isolar o sinal que está vindo da rede, né? Então aqui a gente tem o TX, por exemplo, e ele chega aqui no transformador, TX mais e TX menos, e aqui ele vai para a interface elétrica mesmo, que está dentro do hardware. Com isso a gente tem esse isolamento aqui através de um transformador e consegue, né, se caso dê alguma descarga elétrica, alguma questão aqui, a gente vai danificar esse transformador, mas não vai danificar geralmente o secundário, a probabilidade é bem menor. E a gente consegue fazer esse isolamento galvânico, então, e evitar justamente questões aqui de loop de terra, né? Porque uma interface, ela não está em contato, né? O terra desse circuito aqui não está em contato com o terra desse, ou com a referência desse. Então a gente isola os circuitos, né? Isso é muito bom para evitar que uma descarga elétrica seja propagada, né? E danifique mais equipamentos. Então isso foi pensado também nessas interfaces, tá? Bom, aí a gente tem que cuidar um pouco aqui com a pinagem, né? Como eu falei para vocês, o pino TX mais e o menos estão no 1 e no 2, o RX está no 3, o RX está no 6. Todas as interfaces seguem isso. Então, se eu quiser ligar um PC diretamente no outro, eu tenho que cuidar que o TX de um, né, que os dados transmitidos por um, cheguem no RX do outro. Então, vocês podem ver que sai do TX aqui, vai para o RX menos, o TX mais vai para o RX mais, e o TX mais aqui vai para o RX mais aqui. Então, a gente pode fazer um cabo crossover quando quer ligar um PC no outro, tá? Então, tem que cuidar aqui as cores. Esse aqui é uma referência de cores que pode ser usada. E o cabo straight through, que a gente vai usar então para ligar os computadores nos hubs e switches. E o straight through a gente pode fazer então 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3, tá? E é o que a gente geralmente vai usar nas ligações. Então, a sequência de cores nos dois conectores vai ser igual, tá? E hoje a gente já tem uma tecnologia, pessoal, que é o Auto MDIX, ou Auto MDX, também é encontrado em alguns lugares, que a própria interface do dispositivo detecta qual é o cabo ou em quais pinos está chegando o sinal. Isso aqui, então, permite que a gente use o cabo ali sem se preocupar muito com se ele é straight ou se ele é crossover, tá? Então, essa tecnologia, quando a gente compra um equipamento, um switch, uma interface de rede, a gente consegue ver lá nas especificações se já tem essa tecnologia. Mas, em geral, hoje já está bem difundida. O que é um hub com RJ45, pessoal? Então, um hub, ele vai ser também uma espécie de curto entre todos os pares, ou seja, tudo que uma estação transmitir. Então, aqui a gente tem o hub. Vocês estão vendo que cada porta, isso aqui é uma porta, isso aqui é outra porta, isso aqui é outra porta RJ45. Tem 3 computadores, 3 estações aqui. E uma estação está transmitindo via TX. Esse TX chega num driver, num RX aqui do hub. Aqui a gente já tem um circuito, né? E esse RX está ligado, ó, em todos os TX aqui dos hub para transmitir para os RX. Então, da mesma maneira aqui, pessoal, a estação A transmite, todos os dispositivos, todas as estações ligadas nas portas vão receber, tá? Então, tá todo mundo no mesmo domínio de colisão, porque todo mundo recebe o que os outros estão enviando. Enquanto que o switch, ele é diferente porque ele tem um processador de quadros dentro dele. Então não vão ocorrer colisões no switch, tá? O que o switch tem, pessoal? Ele tem as portas, né? Aqui representadas por essas bolinhas. No caso aqui, portas de entrada e saída, mas na verdade seriam aqui os RX das portas e aqui os TX das portas, tá?
olhando de dentro do switch, tá? O RX das portas dentro do switch e os TX das portas. Todas as estações, pessoal, quando elas transmitem dados, esses quadros, eles vão chegar então para um buffer de recepção, é a primeira coisa. Então, para cada porta que o switch vai ter, toda vez que chegar um quadro no RX do switch, ele joga para um buffer, para armazenar esses quadros. E aqui a gente vai ter um processador, então, com um algoritmo. Esse processador, o que ele faz? Ele recebe todos esses quadros, ele olha qual é o endereço MAC desses quadros, e ele reorganiza, então, esses quadros, né, através de uma tabela que ele tem. Porque o switch ele vai aprendendo os endereços MAC que estão ligados em cada uma das portas aqui, tá? Então ele aprende, ele associa as portas que ele tem a endereços MAC, ele analisa os quadros, ele olha qual é o endereço MAC de cada quadro e ele direciona para filas de transmissão específicas para cada porta. Ó. Então, por exemplo, se o dispositivo aqui, o dispositivo A, ele tem um MAC específico, o dispositivo B tem outro, o A vai transmitir com esse destinatário B, isso vai chegar aqui, essa ferramenta, né, esse algoritmo dentro do switch vai botar na fila de transmissão, então, da porta específica do dispositivo B aqui, tá? Então, o switch ele faz toda essa análise dos quadros, dos endereços MAC para fazer um repasse e organizar. Com essa organização, pessoal, ele consegue evitar, então, colisões, porque ele nunca vai mandar dois quadros ao mesmo tempo. Ele vai ordenar eles, vai gerenciar e vai mandar para as portas específicas, tá? Então, ele trouxe muita eficiência porque ele tirou todo mundo separou os domínios de colisão, né, de todo mundo. E, bom, como é que funciona aqui, pessoal? Então, dentro do switch a gente tem uma tabela de portas e endereços. Então, para cada porta do switch, ele vai ter uma lista de endereços MAC que ele descobriu que estão ligados naquela porta. Então, numa porta, né, pode estar ligado um outro switch, por exemplo, pode estar ligado uma estação. Então, para cada porta aqui, ele vai ter uma lista de endereços MAC de todo mundo que ele descobriu que estava transmitindo nessa porta aqui, tá? Então, ele sabe isso. E aí, ele fica olhando essa tabela para organizar as comunicações, tá? Aqui tem um exemplo, então, dessa tabela. Aqui a gente tem uma rede, ó, pessoal, com 4 equipamentos, o A e o B aqui, no caso, destacados. Aqui está o endereço MAC de cada um deles, ó. Esse endereço é o MAC da interface deles. E se o A quer mandar para o B, o que acontece, pessoal? Tu ligou o switch não sabe quem está ligado em cada porta, mas ele tem as 4 portas dele, ó, porta E1, E2, E3 e E4, tá? O que vai acontecer? O dispositivo A ele vai mandar um quadro com o endereço MAC aqui do destinatário, e aí o switch vai receber esse quadro na porta E1 com o endereço de origem aqui 000111. Então ele já vai na tabela dele associar que na porta E1 tá ligado o endereço MAC do A aqui, ó. Vai botar esse endereço MAC na tabela. Mas ele não sabe ainda, pessoal, aonde está esse endereço de destinatário, que seria o B, né? Que tem esse endereço MAC aqui. Então ele não sabe qual porta está ligado o endereço B. O switch vai pegar e vai mandar esse quadro para todo mundo, ó, que é essa setinha vermelha. Vai mandar para todo mundo o quadro para ver onde é que está o endereço, onde é que está o dispositivo B, né? Onde é que está esse destinatário. O que vai acontecer? Quando o quadro for transmitido pela porta E3, vai chegar no endereço B, o dispositivo B vai receber esse quadro, vai ver que é para ele, né, pelo endereço MAC de destino, e vai responder eventualmente para o dispositivo A. Quando ele faz essa resposta, o switch vai associar então à porta E3 o endereço MAC da nossa máquina B ali, tá? Então, na próxima vez que o dispositivo A mandar um quadro com destino desse endereço MAC aqui, o switch automaticamente já vai mandar para a porta E3. Não vai mandar para as outras mais, né? A princípio. Então, o switch ele faz essa inundação que a gente chama, né? Quando ele não sabe onde está o destinatário, ele manda para todas as portas, porque em algum momento, se esse destinatário existir, ele vai responder, tá? Então, o switch faz esse aprendizado que a gente chama de reverso. Ele vai transmitindo os dados e vai preenchendo a tabela dele, tá?
Então o switch aprende quem são seus vizinhos, começa a encaminhar os pacotes apenas à porta do destinatário, e as estações que não se comunicam depois de um tempo, ou seja, aqui tem também um tempo, tá? Que ele fica controlando para ver quando foi a última vez que houve uma comunicação. Se esse tempo passar de um determinado período, né, ele tem tipo um cronômetro, ele tira fora, né, ou ele apaga, limpa essa tabela, pelo menos algum ponto dela, algumas entradas dessa tabela para otimizar a tabela, para otimizar o desempenho do switch, uma vez que ele tem que ficar procurando na tabela, né, essas portas, e também otimizar o desempenho, tá? Então aqui tem uma série de estratégias que podem ser feitas, mas de maneira básica é isso que o switch faz. Então aqui um exemplo da tabela, justamente, né? Tabela aqui que eu preenchi já para vocês. O que mais, pessoal? Bom, depois a gente evolui para Gigabit Ethernet, que tem 1 gigabits, né? Ela também tem autonegociação de taxas para ter compatibilidade com os equipamentos antigos. Codificação 8B, 10B. Permite quadros jumbo, então já permite um outro tipo de quadro Ethernet que tem até 9 KB, tá? Um quadro um pouco maior. Temos várias variações aqui, ó. 1000 base SX, que é fibra ótica, 1000 base LX, fibra ótica, 1000 base CX, 2 pares de STP e base T, 4 pares de UTP. Então esse aqui, pessoal, a gente usa bastante, tá? Esse aqui é bastante difundido e usado também, que vai até 100 metros também. E aí os de fibra ótica que são usados também, geralmente para quando a gente tem, por exemplo, pensa uma universidade que tem vários blocos, tá? Cada bloco tem várias salas, e aí em cada bloco a gente vai instalar um switch. Então a gente tem, por exemplo, vários switches instalados em cada bloco. Aqui vai ter um switch, aqui vai ter outro. E aqui vai estar ligado, por exemplo, via 1000 base TX nas máquinas, nos PCs. Enquanto que essa ligação entre os switches de cada bloco vai usar, por exemplo, 1000 base SX ou 1000 base LX, para justamente ter uma fibra ótica que tenha um alcance maior, né, e vai dar conta aí das taxas de comunicação. Também é bem comum a gente ter nesse switch sem base TX e ter uma porta que a gente chama de uplink, que é uma porta especial que cada switch vai ter, o equipamento, uma porta um pouco mais rápida, que vai ser justamente para ligar, fazer esse interfaceamento de onde tem maior escoamento de dados. Porque, por exemplo, os pontos onde mais vai ter tráfego, pessoal, é justamente nas ligações entre os blocos aqui, porque daí tu tá somando o tráfego de vários, né, dispositivos num único ponto. É quase que nem uma estrada, né, onde a gente vai congestionar ela. Então a maioria dos switches e dispositivos também vai ter essas portas de uplink, que são uma porta mais rápida justamente para poder fazer essas ligações, beleza? E bom, o que a gente está vendo para o futuro? 10 gigabit Ethernet, 100 gigabit, né? Como eu falei, esses padrões 802 eles vão evoluindo e atualizando, tá? Então a gente tem outras abordagens, já começa a cair fora a ideia do CSMA-CD, porque apesar, pessoal, de a gente estar usando switch, o CSMA-CD ele ainda permanece como tecnologia nas interfaces, justamente para manter a compatibilidade. Mas com o tempo, os padrões mais novos já não vão ter mais essa necessidade aqui, uma vez que não tem mais essa questão de colisões, tá? E bom, aqui só para exemplificar, né, o Gigabit Ethernet ele vai usar mais de 2 pares, né? O 100 base estava usando 2, e aí o Gigabit ele pode aproveitar mais um para fazer usar como TX e mais um para usar como RX. E aí a gente só tem que estar atento aqui às categorias dos cabos que cada padrão, pessoal, vai demandar pra gente, tá? Então, são várias variações, eu acho que não cabe a gente ficar falando de todas elas. O importante é vocês terem esse norte, né, do que significa essa delimitação, essa definição de cada padrão, para também vocês poderem pesquisar a respeito se for necessário, tá? O que mais, pessoal, temos para falar? Bom, por que o 802 ele tá aí há 40 anos praticamente no mercado, tá? Primeiro porque ele tem uma certa simplicidade, uma flexibilidade, isso aqui é importante porque ele permite várias arquiteturas de redes, tá? Isso é importante porque a gente consegue usar numa residência que tem 2 computadores,
numa LAN pequena, quando a gente quer fazer ali uma rede para jogar, né, algum jogo, né, a galera costumava assim se juntar fim de semana na casa de alguém, todo mundo levava seus computadores e ficava jogando em rede, por exemplo. Tu pode botar isso numa empresa, tu pode fazer uma infraestrutura de vários blocos, né? Então ela é muito flexível, ela é confiável, funciona bem. Ela tem baixo custo, pessoal, porque como é um padrão bem difundido, tem muitos fabricantes e todos os fabricantes estão na busca de reduzir, otimizar e melhorar o hardware, né? E tornar a tecnologia mais barata para ela ficar mais, para conseguir se manter na concorrência, né? Então tem competitividade, logo isso barateia o preço, tá? É por isso que hoje a gente tem aí shields Ethernet, shields Wi-Fi para Arduino, por exemplo, porque e para vários microcontroladores, na verdade, porque justamente houve um barateamento muito grande, né, das tecnologias. É de fácil manutenção. Com o switch, pessoal, as falhas de comunicação se tornaram muito raras, é muito difícil de dar falhas. Tem bastante performance e disponibilidade no sentido de tu achar muito fácil os equipamentos para comprar e também no sentido de ser muito fácil tu ligar um equipamento novo, né? Ou tem um switch ali, geralmente tem umas portas sobrando, tu liga ali, ela está muito disponível. Compatibilidade, ou seja, muitos equipamentos conseguem se comunicar através dela. Escalabilidade, justamente que a gente consegue expandir uma rede, aumentar o tamanho dela de maneira bem tranquila. Às vezes vai ter que trocar um equipamento e tal, mas pensando, né, numa instalação, a gente já pode pensar numa possibilidade de expansão e comprar alguns dispositivos com umas portas a mais, por exemplo, né, já colocar uns cabos a mais, os cabos de rede prontos ali na infraestrutura de rede. E tem bastante material para configuração, estudo também, bastante tutorial de como configurar, bastante tutorial da parte mais física, né, da interface elétrica e também muito software, muitas aplicações que já saem funcionando, né? Pega o Windows, pega o Ubuntu, né, os sistemas operacionais, eles já têm ali dentro deles uma série de serviços que ficam rodando em segundo plano para fazer ali o gerenciamento das comunicações e tudo mais, tá? Então isso tem muitas vantagens, ele vai permanecer durante bastante tempo ainda no mercado, tá? Claro que a gente está migrando cada vez mais para o Wi-Fi, para o 5G, para tecnologias sem fio, que elas são mais práticas ainda e demandam cada vez menos cabo, né, e infraestrutura. Mas ainda a gente vai ter que lidar no dia a dia bastante com essa tecnologia. E bom, pessoal, eu falei do CSMA-CD, né? E falei do back-off exponencial binário, que era justamente essa abordagem de toda vez que acontece uma colisão, tu sortear, né, um slot para tentar de novo fazer comunicação. E a gente tem outras abordagens, tá, de como fazer essa questão da tentativa de reenvio. E aí a gente tem uma eficiência maior da rede. Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas se vocês quiserem saber mais, no livro do Tannenbaum ele explica justamente que cada abordagem, tá, de acesso, ela vai ter um desempenho melhor para a rede, né? Mas isso aqui tá muito associado ainda, pessoal, quando a gente está no mesmo domínio de colisão. Hoje isso aqui já meio que caiu por terra. Mas o que é importante desse slide, pessoal, é que a gente tem que estar atento que toda tecnologia, toda abordagem que a gente faz para resolver um problema, ela vai servir por um tempo, depois a tecnologia muda e essa abordagem pode cair fora, ela pode não ser mais útil para aquele momento, tá? Mas pode ser que daqui a alguns anos surja uma outra tecnologia e essa abordagem que foi desenvolvida ou foi pensada por um problema de 30, 40 anos atrás, ela pode ser útil de novo. Então isso é uma coisa importante da tecnologia. A tecnologia evolui, mas muitas vezes os conceitos antigos, os conceitos que ficaram para trás, eles podem ser reutilizados ou repensados, ressignificados tecnologicamente para ser usados de novo. Então, para o engenheiro, pessoal, para o cara que vai trabalhar com redes, ele tem que entender bastante do histórico, porque isso vai trazer para ele um insight, né, de vários conceitos que ele vai estar usando nas tecnologias atuais, de compreender aquele conceito e de também, eventualmente, no futuro, reaproveitar algum conceito, né, numa abordagem nova, tá? Então, isso que é importante, né? Conhecer tecnologia, conhecer a história da tecnologia também nos
nos dá uma visão de onde é que a gente está e para onde a gente está indo, e que muitas vezes aqueles conceitos antigos também podem ser reaproveitados, né, numa tecnologia nova, tá? Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram dessa aula, que foi muito mais uma aula de história, né, e de definições básicas do 802 que a gente vai precisar para o futuro, curtam aí, comentem. Se tiverem dúvidas ou alguma sugestão também, né, de algum tópico que vocês queiram, podem deixar seu feedback aí. Curtam, compartilhem o vídeo, sigam o canal também para fortalecer, para que a gente possa democratizar esse conhecimento, fazer ele chegar em mais pessoas. Os materiais complementares vocês podem encontrar aqui na minha página pessoal. Beleza, pessoal? Um abração e até a próxima.